Bom, galera, meu nome é Matheus, eu tô no primeiro ano e hoje eu vim aqui falar um pouco mais para vocês sobre as escolas literárias e o que são, da onde veio e como surgiram. Eu espero que vocês gostem e é isso. O que são as escolas literárias? As escolas literárias elas são divididas foram divididas na época, na verdade, com um estilo de se tornar o aprendizado dos estudantes um pouco mais fácil e didático. Na literatura brasileira, ela pode ser dividida em duas formas. Uma delas é as escolas literárias da era colonial e a outra é as escolas literárias da era nacional. Bom, as escolas da era colonial representam toda a literatura produzida no Brasil colonial, e isso quando o Brasil ainda não possuía uma identidade literária. Então, já na era nacional, reúne toda a produção literária pós-período de transição, ou seja, toda a literatura depois de 1836. A era colonial. Na era colonial, elas refletem a influência da literatura portuguesa. Ou seja, surge como descobrimento do Brasil e dura até alguns anos antes da sua independência. A primeira delas é o quinhentismo. O quinhentismo se resume a toda e qualquer produção feita em 1500, na época do descobrimento do Brasil. O que marca o quinhentismo é a carta de Pero Vaz Caminha, que descreveu ao rei de Portugal, relatando tudo o que se passava no Brasil e as suas riquezas. Então, seriam cartas de pessoas que já estavam no Brasil e passando para o rei de Portugal toda a riqueza, toda a cultura e tudo sobre a vida dos índios, como eles moravam e tudo. O texto era um movimento literário e são de caráter informativo e de caráter pedagógico. Por isso que quinhentismo também é chamado de literatura informativa. Barroco. Enquanto no mundo havia uma crise do homem com a igreja, essa escola literária aparece com a intenção de reconciliar o homem com a fé. Então era comum encontrar o uso de imagens constrantes com o crepúsculo, dia ou noite, e a aurora, noite ou dia. O barroco é caracterizado pelos detalhes, pelo exagero e pelo rebuscamento. Por isso eu coloquei essa imagem, que ela traz um pouco mais do exagero de cores e da obra. E para alguns pesquisadores, o barroco constitui não apenas um estilo artístico, mas também num período histórico e num movimento sociocultural, onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e o Deus. Arcadismo. O arcadismo é a escola literária marcada principalmente pela simplicidade dos temas abordados. Algumas das características principais é a exaltação da natureza e linguagem simples. Na imagem que eu escolhi, a gente pode observar também que eu coloquei muitas pessoas brincando na natureza de forma simples, num balanço feito por cordas e crianças no chão. Então, por isso eu coloquei essa imagem. O arcadismo é conhecido por se opor ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos de iluminismo. A Era Nacional. As escolas literárias da Era Nacional são caracterizadas pela autonomia da literatura brasileira, pois o país, nesse momento, já é independente. Eu coloquei uma foto um pouco mais recente do atentado. Não foi bem um atentado, foi um acidente que aconteceu no Museu de História no Rio de Janeiro, que acabou pegando fogo, e eu decidi colocar essa foto por ser um dos principais fatos que aconteceu nessa era, que foi recente, inclusive. Romantismo. O romantismo é caracterizado pelo tema do amor constante e do sofrimento.
também pela subjetividade e liberdade formal. Muitos autores desse período eram jovens e morreram cedo. Isso é legal, né? Porque muitas pessoas dizem que os jovens não sentem o amor, mas sim as pessoas mais velhas que já sabem da vida. Já a gente pode perceber que aqui quem escrevia o romantismo na época eram jovens e eles também morriam cedo, então eles não viveram muito, mas eles já entendiam sobre o amor. Então a gente pode pegar um pouco disso de o amor não tem idade mesmo, apesar que né, algumas vezes, alguns casos aí é importante ter idade. E também no Brasil o romantismo é dividido em 3 fases. A número 1 é conhecida como fase nacionalista e idealista. A número 2 é marcada pelo egocentrismo e pelo pessimismo. E a número 3 marcada pela liberdade. E elas resumem bem o contexto romantismo. Realismo. O realismo é um movimento cultural e literário e ele surgiu em oposição ao romantismo. É uma escola literal que usa linguagem clara e objetiva e tem como tema principal os problemas sociais da época. O naturalismo e o parnassianismo surgem na mesma época que o movimento realista. Apesar do naturalismo ser parecido com o realismo, eles têm algumas características que diferem. Naturalismo, como a gente estava falando aqui, né? O naturalismo ele é uma escola conhecida por ser radicacional do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Eu não sei muito bem falar essa palavra, mas tudo bem. Ela tem uma origem realismo, possui linguagem mais próxima da coloquial e temática mais polêmica. E é isso. Parnassianismo. A liberdade, no caso, nessa escola, a liberdade formal do romantismo era desprezada e a busca pela perfeição era exaltada. O parnassianismo também é conhecido como neoclassicismo, devido ao fato de ter resgatado alguns valores presentes do classicismo. Simbolismo. Bom, o simbolismo ele é uma forma de arte e surgiu na França como oposição ao realismo. Depois de começar a ler sobre todas essas escolas, eu comecei a perceber que alguma delas, na verdade muitas, surgiram como oposição, né? Tipo, para combater talvez a opinião da pessoa, e aí acabaram feitas outras escolas. O simbolismo também é um positivismo da época. Movidos pelas ideias do romantismo, estendendo suas raízes à literatura, aos palcos teatrais e às artes plásticas. Escolhi essa imagem de Van Gogh porque eu acho que pega muito toda essa época do simbolismo, das artes plásticas, e todo mundo conhece essa imagem, então achei bem legal colocar ela. O pré-modernismo. Ela começou a surgir num olhar crítico aos problemas sociais do Brasil e um nacionalismo crítico ao conhecer e aparecer. O pré-modernismo rompe com o academicismo, além de que é marcado pela marginalidade das suas personagens. Alguns estudiosos não consideram o pré-modernismo como uma literatura, pois ela tem obras artísticas e literárias como características distantes. O modernismo rompeu com a tradição clássica e deu início a uma formação de identidade e genuidade brasileira na literatura. O modernismo se divide em 3 fases. A primeira fase ela é marcada pela renovação estética e pelo radicalismo. A segunda fase tem temáticas nacionalistas e a terceira fase é um pouco mais marcada pelas inovações linguísticas e experimentações artísticas. As escolas literárias europeias. Como falamos, eu não sei se eu comecei a falar sobre isso, mas as escolas literárias europeias não chegaram no Brasil.
Mas apesar disso, elas são muito importantes e influências para o Enem e outros vestibulares. Então por isso eu achei bem legal falar isso, por conta de todo o processo do vestibular, de provas, enfim. Trovadorismo primeiro movimento literário da língua portuguesa. Nessa escola, a poesia e a linguagem se misturam, e há 4 tipos diferentes de cantigas: cantigas do amor, de amigo, de escarnismo e de malteser. As cantigas do trovadorismo eram carregadas de valores típicos da Idade Média. E a gente pode observar também que ela começou muito antes das outras, né? Foi em 1186. Então, acho que foi literalmente uma das primeiras, e ela que foi o início de tudo. Humanismo. O humanismo é um movimento intelectual difundido na Europa no século XX, inspirado na civilização greco-romana, que valorizava o saber crítico voltado para o maior consentimento do homem e da cultura, que ela poderia ser capaz de potencializações da condição humana. O classicismo, eu comentei isso com vocês no romantismo, que tem muito a ver com isso aqui. Ele ocorreu durante o período de renascentismo, e esse movimento ele tem como principal característica a imitação de modelos clássicos greco-romanos, o humanismo e a busca pela perfeição. Então, galera, eu tentei resumir tudo para vocês, e eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Isso é tudo, pessoal.